Aqui em minhas mãos eu tenho um carro, símbolo de um bem que muitos conseguem adquirir com muito esforço, não é assim? A grande pergunta é, somos donos desse bem? Alguns podem dizer que sim, outros podem dizer que não, mas na realidade Deus é dono de tudo, não é assim? Por isso compreender a identidade de um mordomo é fundamental na palavra de Deus. É fundamental nosso relacionamento e responsabilidade diante de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus nos chamou para retornar à nossa legítima posição e responsabilidade como mordomos. E Ele quer que nós possamos nos reintegrar como seus verdadeiros mordomos. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos já na lição número 5 e o título da lição desta semana é Mordomos após o Éden. Tudo bem? Vamos dividir a lição em 3 partes. Vocês podem anotar ali. Em primeiro lugar, mordomos na Bíblia. Vamos falar sobre a mordomia no Novo e Antigo Testamento. Em segundo lugar, posses tangíveis, né? E em terceiro lugar, posses intangíveis. E vamos ao primeiro assunto então, mordomos na palavra de Deus. No Antigo Testamento, o mordomo é um administrador que conhece o proprietário e depende dele. A palavra mordomo aparece pela primeira vez na Bíblia na história de Eliezer de Damasco, como diz a palavra de Deus em Gênesis 15, verso 2, que era um servo de Abraão. Em segundo lugar, aparece José, que é chamado de mordomo ou administrador em Gênesis 39. Também como se menciona aquele mordomo Arsa como o mordomo do rei Ela, em 1 Reis 16. Essas referências realmente não têm nenhuma aplicação espiritual. Eles simplesmente definem o que faz um mordomo. E algumas características típicas do mordomo. Em primeiro lugar, o mordomo era escolhido, ele não escolhia. Em segundo lugar, o mordomo compreendia sua função, sua limitação, ele sabia que não era o dono. Em terceiro lugar, o mordomo poderia ser dispensado se o achava em falta. Agora, o Novo Testamento se acrescenta um aspecto espiritual. 1 Coríntios 4, verso 1 e 2, diz que Deus confiou à humanidade os seus mistérios. Esse confiar significa que Deus lhe deu a mordomia desses mistérios. Nós estudamos isso na lição dessa semana. Tito, capítulo 1, verso 7, diz que os líderes espirituais receberão a responsabilidade de ser despenseiro de Deus. Isso significa administrador de Deus. E assim, então, o mordomo tem 2 responsabilidades fundamentais. Podem anotar aí. Em primeiro lugar, a primeira responsabilidade é administrar as posses que Deus lhe dá. Lucas 16:11 diz que se você não consegue gerenciar seus bens, quem vos confiará as coisas, as verdadeiras riquezas? E a segunda responsabilidade é que administrar as riquezas espirituais de Deus é um assunto fundamental para o mordomo. A fé e o amor são realmente verdades puras, riquezas que, segundo o Apocalipse, Deus aconselha aos mormons comprar. E isso é muito importante. Em segundo lugar, posses tangíveis. Eclesiastés 5:19 diz que quando ao homem quem Deus confiou riquezas e bens e lhe deu poder para dele comer, isto é dom de Deus. O verdadeiro valor de nossos bens não se baseia em nossa percepção deles, mas na percepção que Deus tem deles. Portanto, nossa responsabilidade é gerenciar, administrar o que Ele tem. Isso é difícil de praticar. Sabe por quê? Porque Deus é invisível e nossas posses são realmente muito visíveis. Na verdade, queridos amigos, estamos realmente administrando a riqueza de Deus. Salmo 24:1 diz isso. Em terceiro lugar, posses intangíveis. Assim como os bens tangíveis devem ser bem administrados, os intangíveis também devem ser bem administrados. E a Bíblia é uma posse tangível.
mas contém bens espirituais intangíveis. 1 Pedro 4,10 fala disso. A redenção é intangível e através da fé se torna em nossa possessão mais valiosa na vida. Devemos manter e administrar o dom da redenção com temor e tremor. Romanos 6,23 fala um pouquinho disso também. O apóstolo Paulo disse em Efésios 1,7 que nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados segundo as riquezas de sua graça. Essas são as maiores riquezas. E temos significa que a redenção é realmente nossa. Não é emprestado, alugada, é realmente nossa, Deus nos dá. E por isso é que o capacete da salvação e toda a armadura de Deus são tão vitais para proteger nossa posse da redenção. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. Ser mordomo de um Deus num mundo de pecado começa com a aceitação do Redentor. Deus nos confiou o Evangelho de Deus, lembrem vocês isso. E cada vocação cristã é um chamado para administrar o Evangelho. A pergunta é, como estamos gerenciando, administrando, por exemplo, o tempo que dedicamos às coisas de Deus, o tempo que dedicamos ao estudo da Bíblia, o tempo que dedicamos ao trabalho missionário. Um dia Deus vai nos pedir contas de tudo isso. E o que Ele colocou em nossas mãos, Ele nos vai pedir contas, sem dúvida alguma. Finalmente, Deus colocou a todos nós em uma posição incomparável de confiança. O destino dos perdidos está na balança. Toda escolha que nós fazemos promove a missão ou atrapalha a missão. Em um mundo imperfeito, nosso modo de viver e pregar o Evangelho é o núcleo central do que significa ser um mordomo realmente de Deus. Decida hoje ser usado por Deus para fazer as melhores escolhas, para ser um instrumento valioso para alcançar os perdidos. O que lhes parece? Deus abençoe a forma como administraremos nossa vida, nosso tempo e tudo o que nós fazemos. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Abençoa, Senhor, todas as decisões tomadas em favor do reino de Deus e de ser apenas administradores de Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Estamos aqui nos jardins da sede da Igreja Adventista na América do Sul, em Brasília. E vamos repetir nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Não se esqueçam. Deus abençoe a todos vocês.